arrays. É uma aula realmente bem interessante, algo que a gente utiliza bastante na programação, que são os arrays, ou, traduzindo para o português, as matrizes. Os arrays JavaScript, pessoal, são usados para armazenar vários valores em uma única variável. A gente viu ali na aula de objetos que a gente pode fazer isso, né, colocar vários valores dentro de uma única variável usando objetos. Os objetos, eles funcionavam com propriedades ou nomes que você colocava dentro deles, certo? Já no caso do array, ela é uma variável que você pode armazenar vários valores dentro de uma única variável, mas não passando propriedades ou nomes para elas. Na verdade, os arrays não possuem propriedades. O item dentro de um array, ele é encontrado pela posição que ele está naquele array, naquela matriz. Então, para a gente entender como os arrays funcionam, vamos ver um exemplo aqui da vida real que vai facilitar você entender. Imagine que o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa peça para você ir no supermercado e te passa uma lista de itens de coisas que você tem que comprar. Uma lista bem simples com 4 coisas. Primeiro o arroz, depois o feijão, o macarrão e o leite. Você constrói essa lista, você tem no teu papel tudo que você precisa, certo? Você poderia converter essa lista para uma única variável usando um array. Você faria com que nessa sua lista a posição número 0 seria a posição do arroz, a posição número 1 a do feijão, a posição número 2 do macarrão e a posição número 3 a do leite. Quando a gente trabalha com arrays, quando a gente trabalha com esses tipos de listas, a gente sempre começa na posição 0, nunca pela posição 1, né? Então, trazendo aqui para a programação, a gente poderia fazer da seguinte forma. A gente poderia construir uma constante chamada, por exemplo, lista, e dentro dela a gente coloca os colchetes. Nos objetos a gente trabalhava com chaves. Quando a gente trabalha com matrizes, a gente usa colchetes. E dentro a gente passaria os itens que a gente precisaria. Por exemplo, o primeiro seria arroz, o segundo seria feijão, o terceiro macarrão e o quarto aqui leite, né? Lembrando que sempre começa com a posição 0. Então o 0 seria arroz, 1 seria feijão, 2 seria macarrão e o 3 seria o leite. Então, lista na posição 0 teria dentro o valor arroz. Lista na posição 1 teria o valor feijão. E assim por diante. Essas matrizes com valores dentro, elas são muito úteis porque através de um índice que você passar, quer dizer, quando você indica qual é a posição que você quer, você pode encontrar um determinado valor. E as matrizes são muito poderosas, existem vários métodos, já funções prontas do JavaScript para a gente trabalhar com matrizes, com os chamados arrays. Então, se você entender como funcionam os arrays, você praticamente pode ter como se fosse, entre aspas, um mini banco de dados dentro de uma única variável. E a gente vai entender mais a fundo agora com exemplos práticos, certo? Então, vamos imaginar isso que a gente exemplificou ali, a respeito de uma lista de compras. Se você tivesse que fazer uma lista de compras dentro de um programa, aqui talvez no JavaScript, talvez a sua primeira ideia como iniciante seria fazer assim. Eu vou criar uma variável chamada item 1 e esse item 1 vai ser arroz. Aí eu tenho uma variável chamada item 2 e ele vai ser feijão. Então imagine só, isso aqui são 4 itens, certo pessoal? Mas imagine que a gente tivesse uma lista com 300 itens ou mais, 5.000 itens. Seria simplesmente inviável a gente declarar todas essas variáveis e depois a gente trabalhar com elas. Por exemplo, se a gente precisasse listar todos esses itens dentro de, por exemplo, uma lista não ordenada lá no nosso HTML, um L, um LI, certo? Então, isso não é inviável. As matrizes já facilitam esse trabalho para a gente poder trabalhar. Então, em vez de a gente fazer dessa seguinte forma que a gente está fazendo aqui em cima, com uma matriz a gente faria da seguinte forma, com um array, né? A gente faria uma constante chamada lista e essa constante vai receber os valores. A gente abre e fecha sempre assim, ó, os colchetes, tá, pessoal? Colchetes, ó, dessa forma aqui. Então, a gente faria assim, por exemplo, aqui arroz, aqui feijão, macarrão e leite, certo? Então eu coloquei dentro de uma variável chamada lista todos esses itens dentro de uma coisa só.
E aí eu posso trabalhar com esses itens conforme eu for precisando, apenas passando a posição que eu quero. Então, por exemplo, se eu peço para ele me dar um alert, lista, e eu passo a posição 0, por exemplo, aqui, olha só o que vai acontecer. Olha lá, ele me mostrou arroz, certo? Ele me mostrou arroz. Então, eu tenho aqui como se fosse uma listinha mesmo pronta pela posição. Então, o arroz aqui seria o 0, o feijão seria o 1, o macarrão seria o 2 e o leite seria o 3. Então, eu tenho uma lista, uma matriz com as posições de cada item. Legal? Sempre lembrando que quando a gente trabalha com matrizes, a gente começa sempre com 0, tá? A gente nunca começa com 1, a gente sempre começa com o 0. Matrizes podem ser feitas dessa forma, como a gente mostrou aqui, colocando tudo numa mesma linha, ou você poderia fazer assim também, ó. Você poderia quebrar a linha, deixa eu mostrar aqui, ó. Você poderia quebrar a linha assim, e não teria problema nenhum. Como a gente já viu, o JavaScript ele não tem problema em você estar quebrando as linhas. Você poderia fazer dessa forma e ia funcionar igual, certo? Fazer a listinha assim. Aqui até deu arroz para nós de novo, porque a gente pediu para listar aqui com o nosso alerta, certo? Então a gente poderia fazer assim. Quando a gente faz dessa forma, já passando todos os itens que vão fazer parte da nossa lista, a gente chama esse nosso array, essa nossa matriz, de array literal, assim como acontecia com o caso do objeto. Quando a gente passa todos os itens, a gente chama isso de array literal. Ele pode ser construído dessa forma, então passando tudo de uma vez só, ou ele pode ser construído ainda de uma outra forma, que é da seguinte forma: você não vai colocar os itens assim, você vai abrir ele vazio, ó, você criou uma constante chamada lista vazia, não tem nada aqui dentro, e aí você passa as posições que você quer. Então, por exemplo, eu colocaria que lista 0, posição 0, vai ser igual a arroz. E assim por diante, eu poderia ir fazendo. Leite, né? Funcionaria exatamente igual como a gente fez antes. A gente primeiro começou com ela vazia e depois atribuiu os valores. Também poderia ser feito dessa forma. Só que é mais fácil você já colocar direto já aqui no nosso array já os valores sem ter que fazer assim, colocando as posições. Mas é possível fazer dessa forma aqui também. Ainda uma terceira forma de você criar um array é você passando da seguinte forma. Você faria assim, ó, lista igual a new ou novo, array com A maiúsculo, e aqui você vai passar entre parênteses os valores. Então você faria assim, arroz, depois você faria feijão, beleza? Dessa forma também você estaria criando um array, também funcionaria se você fizesse dessa forma aqui também, certo? Então existem essas várias maneiras de fazer, mas não há necessidade, né, pessoal, de a gente usar esses outros métodos, tá? Para simplicidade, para ficar mais rápido de você digitar e executar, é melhor fazer daquela forma que a gente mostrou antes, que é uma matriz literal. A gente faz assim, né? Com os colchetes assim, ó. É mais fácil fazer dessa forma aqui, beleza? Quando você for precisar criar uma matriz. E para a gente pegar um valor específico, então é só a gente, por exemplo, vou criar uma variável chamada, vamos supor, x, e x vai ser igual a lista 3, por exemplo. Que valor que vai me retornar aqui em x? O que você acha? Para pensar um pouco. Se eu colocasse assim, nossa variável x, para ele ter o resultado de lista 3, que valor que ele vai pegar? Ah, vai pegar macarrão, né? Certo? É macarrão que vai pegar. Lista 3, ó, vai pegar macarrão, é isso? Vamos dar uma olhadinha? Vamos pedir para ele dar um alert aqui para nós, x. Olha lá que deu leite. Ah, você foi pego nessa ou não? Tem que lembrar que a matriz sempre começa em 0, né, pessoal? Sempre começa em 0. Então, aqui seria 0, aqui seria 1, aqui seria 2 e aqui seria 3. Então, a minha lista 3 me daria a posição leite. Por isso que aqui mostrou leite, né? Então, para pegar um valor de uma matriz é bem fácil. É só indicar ali qual é o índice dele, né? Qual que é o elemento que a gente quer. Para a gente alterar um valor de uma matriz também é bem simples, pessoal, bem fácil. Eu poderia simplesmente dizer assim, ó, que lista 0, que é a minha posição arroz, agora vai se chamar café, beleza? Ó. E se eu pedir para ele me dar um alert lista 0, olha o que ele vai mostrar para mim. Eu vou salvar, quando eu venho aqui, olha lá, ele me mostrou café.
Então, dessa forma, eu substituí um valor. Eu pedi que na posição 0 da minha lista, agora o novo valor é café. Atribuí, né, o nosso aqui operador de atribuição. Agora esse arroz aqui virou café. Beleza? Então, bem simples. É só você apontar a posição dentro da sua matriz e o valor que você quer. Para você ver todos os itens de uma matriz, você pode dar um console.log e aí passar, por exemplo, aqui, lista. E aí ele vai listar para você os valores. Ó. Vamos dar uma olhadinha lá, vou teclar F12. Ele já mostrou para mim um array. Ó. Já mostrou que tem 4 itens, ó, café, feijão, macarrão e leite. Tá vendo? Ó, já me mostrou quais são os itens que estão dentro desse meu array. Beleza? Então, se eu coloco o nome ali da minha constante, no caso do nosso array completo, ele vai me mostrar todos os itens que a gente tem ali. Ó. Café, feijão, macarrão e leite, nesse caso. Então, dessa forma, a gente vai acessar o conjunto completo do nosso array. Agora, uma curiosidade, pessoal, é que as matrizes ou os arrays, eles são também um tipo especial de objeto. Então, o que acontece é que dentro aqui de cada campo desse aqui de um array, você pode ter coisas mais complexas. Por exemplo, em vez de eu ter simplesmente uma string, uma palavra aqui, como no caso a gente colocou arroz, aqui dentro eu poderia ter um outro array. Olha só que interessante. Ou aqui dentro eu poderia ter uma função. Ou aqui dentro eu poderia ter um objeto. Então os arrays eles podem armazenar praticamente qualquer tipo de coisa dentro deles, o que torna eles muito versáteis, né? Então só para a gente fazer uma comparação aqui, vamos tentar comparar um array com um objeto, só para a gente ver qual é a diferença de um e de outro, certo, pessoal? Para a gente não se confundir na hora de trabalhar com um array e um objeto. Então vamos imaginar que a gente tem uma constante chamada pessoa, certo? Aqui em cima nós vamos fazer um array. Então a gente vai colocar assim, ó. Dentro desse nosso array, Dimitri, aqui a gente coloca Teixeira e 30 de 30 anos, certo? Criei aqui uma matriz com esses valores. Se isso aqui fosse um objeto, então eu até vou colocar isso aqui, um array, ó. Esse é um array. Se eu fosse fazer isso com um objeto, eu faria um const pessoa, e aí eu faria com chaves, ó, a diferença primeiro que aqui é com colchetes, um objeto é com chaves. E aqui eu teria que passar propriedades, ou vamos dizer assim, nomes para os nossos membros internos aqui do objeto. Então eu colocaria assim, nome, nome, dois pontos, aí colocaria Dimitri, vírgula, sobrenome, dois pontos, aí colocaria Teixeira, e aí colocaria idade, dois pontos, 30, certo? Então isso aqui é um objeto. Então, dá uma olhada na diferença de uma matriz e de um objeto. Então, se, por exemplo, eu quisesse pegar o nome, Dimitri, no caso de um objeto, eu teria que dar pessoa, ponto, nome. Aí ele me mostraria esse valor aqui, que seria Dimitri. Já no caso de uma matriz, eu teria que passar assim, pessoa, 0, que é o primeiro item da minha lista. Esse aqui, que é o campo inicial, que seria o Dimitri, certo? Então, essa é a diferença entre uma matriz e um objeto. Eles são construídos de formas diferentes. E as matrizes, ou seja, os arrays, elas têm muito mais coisas que você pode fazer. A gente, na próxima aula, vai conhecer os métodos, né, que a gente pode estar utilizando com matrizes. Então, é interessante você usar matrizes quando você precisa ir trabalhar com dados mais elaborados e tudo mais. Objetos a gente pode usar, às vezes, quando é uma coisa um pouco mais simples, um item específico com várias propriedades dentro dele. Agora nós vamos entender algumas coisas que a gente pode fazer com matrizes, com os nossos arrays aqui. Às vezes eu falo matrizes, às vezes falo array, mas é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Matriz e array é a mesma coisa, que array é em inglês e matrizes é em português. Então imagina assim, eu tenho aqui a minha constante pessoa com esses valores, Dimitri, Teixeira e 30, né? Se eu quisesse saber quantos itens tem dentro dessa nossa matriz pessoa aqui, desse nosso array, como que eu poderia fazer isso? É bem simples, seria só passar pessoa.length, assim, ó, length, assim, L-E-N-G-T-H. Se eu fizer isso, ele me retornaria quantos eu tenho aqui dentro. Nesse caso, ele me retornaria 3, ó, porque eu tenho 1, 2, 3 itens dentro da minha matriz. Então, só para a gente ver isso daqui, eu vou dar um alert.
e vou pedir para ele me mostrar pessoa lente. Vamos ver o que ele me mostra lá? Olha lá, 3. Eu tenho 3 itens dentro da minha matriz, certo? Para a gente mostrar o primeiro item de uma matriz, de um array, é fácil. Como a gente já viu, é só passar o nome e colocar o campo 0. Esse sempre vai ser o primeiro. Então, se eu der um pessoa 0, ele vai me mostrar Dimitri, vai me mostrar o primeiro valor. Mas, não concorda comigo que essa matriz pode ter x valores, infinitos valores aqui dentro? Então, como é que eu posso fazer, por exemplo, para pegar o último valor que está dentro de uma matriz, se eu não sei quantos itens pode ter, e eu colocar aqui, por exemplo, que aqui a gente sabe que vai ser a matriz 2, né, para dar 30, né, que a gente tem 0, 1, 2, aí daria 30, mas isso eu não sei, né, quantos que tem aqui dentro, então como é que eu posso fazer? Bom, primeiro, a primeira coisa óbvia que você podia fazer é usar o lent, né, que a gente já viu, mostra o valor total, então você poderia fazer assim, ó. Vamos dar um alert para mostrar, por exemplo, o último campo desse nosso array. A gente poderia fazer assim, pessoa.length, que é a quantidade que tem, menos 1. Por quê? Porque a matriz sempre começa em 0, né? Então, o length vai me dar 3. Ele vai tirar menos 1, vai me dar 2, vai me mostrar o último. E isso independente de quantos itens está aqui. Esse códigozinho sempre me mostraria o último item da nossa lista. Então, olha só que interessante, o que ia acontecer. Só deixa eu colocar aqui, ó. Eu coloquei errado, não é ponto, né? Ponto é objetos, teria que ser assim, ó. Chaves, ó. E teria que ser assim, pessoa.length menos 1. Isso, daí ele vai me mostrar aqui o valor certinho. Aqui ele vai fazer o cálculo. Então, eu teria que colocar o nome da nossa matriz, pessoa. Aí aqui a gente colocaria as chaves para dizer qual é a posição. E na posição a gente coloca que é o tamanho da nossa matriz menos 1 aqui dentro. Ele vai calcular, no caso aqui faria 2, né? Então, ó, se eu fizer dessa forma, ó, ele vai me mostrar qual é o último item. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, o último item foi 30, né? Se eu passasse outro valor aqui, ó, colocasse assim, ó, professor, certo? Coloquei mais um item, ó, ele já vai mostrar aqui, ó, professor. Ele sempre vai pegar o último item da nossa lista, certo? Então, passando o nome da lista, passa os colchetes aqui e o nome da lista, .length, que é o tamanho dela, menos 1, certo? Aí vai dar sempre o último item da nossa lista. E se eu quiser adicionar um item dentro da minha matriz, como que eu faço, né? Se eu colocar mais um item aqui dentro, aqui ela já está fechada, a gente já criou a quantidade. E se eu quiser fazer em tempo real, acrescentar mais um item aqui dentro? Para isso eu uso o método chamado push. Então eu poderia fazer assim, ó, pessoa.push e aqui dentro passar o valor que eu quero. Então no caso aqui eu vou querer passar que é brasileiro, por exemplo, para colocar aqui dentro, certo? Dessa forma ele vai acrescentar ao final da minha lista mais esse item. Então se eu pedir para dar um console.log e aqui pedir para ele me mostrar pessoa, olha só o que vai acontecer. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá, Dimitri Teixeira 30, professor brasileiro, certo? Ele acrescentou lá no final mais um item. Outra forma de você acrescentar mais um item no final, sem usar o método push, seria da seguinte forma. Você colocaria aqui pessoa, aí aqui a posição, você colocaria pessoa.length igual, e aí o valor, por exemplo, professor. Vamos colocar um outro só para vocês verem a diferença. Vamos colocar assim, casado, por exemplo. Certo? Dessa forma funcionaria igual, ó, dá uma olhadinha lá, vai mostrar lá no final casado, porque ele vai pegar pela posição do valor total da nossa matriz. Essa forma também funciona, assim como o push também funciona. Só que o push é até mais simples, né, pessoal? O push é só colocar assim, .push, e aqui dentro do nosso método a gente passar o valor, ó. Agora a gente tem que ter um cuidado, pessoal, quando a gente vai colocar, por exemplo, um valor e a gente passar um índice incorreto. Por exemplo, assim, aqui se a gente contar, ó, a gente tem 0, 1, 2, 3, certo? A gente tem 3 na nossa matriz. Então, se eu quisesse adicionar um outro item, também poderia fazer assim, pessoa 4 é igual a, e eu passo o valor, né? Casado, por exemplo. Mas imagina que eu passasse um valor muito alto aqui, por exemplo, na casa 8. E aqui eu estou na casa 3. O que aconteceria? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, olha só o que ele mostrou.
ele mostrou aqui, ó, empty vezes 4, tá vendo? Então ele pegou aqui e ficou vazio, porque eu passei na posição 8 esse valor casado, mas os outros ficaram vazios. Se eu pedir para mostrar um desses itens que estão vazios, por exemplo, se eu pegasse assim, ó, e pedisse para passar aqui para mim a casa de número 6, por exemplo, eu vou pedir para ele me dar um alert, tá? Alert pessoa 6. Olha só o que vai acontecer. Ele vai me dar um defined, porque eu não tenho essa casa, ela não está definida, eu passei a 8. Então a gente tem que cuidar com os índices que a gente passa, porque se a sua matriz estiver com os índices embaralhados aqui, com valores diferentes, aí pode dar problema para você na hora de estar trabalhando. Até vai funcionar, por exemplo, esse aqui ficou na casa de número 8 mesmo, casado. Mas os outros ficou tipo um buraco, vamos dizer, na nossa matriz, né? Então tem que ter esse cuidadozinho aí quando você for trabalhar com elas. E como que eu posso fazer para saber se uma variável é mesmo uma matriz, né? Por exemplo, aqui a gente está sabendo, porque a gente passou aqui a variável, né, com os valores aqui. Mas talvez se você estivesse recebendo de um site externo ou de um outro lugar uma matriz, como você poderia saber se aquela variável que você está trabalhando é uma matriz mesmo? Existe um método bem fácil de você estar descobrindo isso, que é o seguinte, você coloca assim, array.isArray, quer dizer, se é um array, e aí você passa o nome da variável que você quer, por exemplo, pessoa. Se isso aqui for mesmo um array, ele vai me retornar aqui true. Então, por exemplo, se eu pedir para ele me dar um alerta nisso daqui, ó, olha só o que ele vai me mostrar lá na tela, ó, true. Ele me mostrou que sim, é um array, né? Então, com esse método aqui, array.isArray, e você passa o nome ali da tua variável, ele vai te dizer se é ou não. Então, eu vou fazer aqui uma outra variável, vou chamar aqui uma constante chamada x, e eu vou chamar de Dimitri só, vou passar um valor aqui. Eu vou perguntar assim, array.isArray x aqui, ó. Aí ele vai me retornar aqui, ó. Vamos dar um ok aqui nesse, atualizar, ó, false. Vamos dar um atualizar de novo. False, tá vendo? Tá mostrando que não é um array. Então, com esse método, a gente também tem como saber se uma variável é uma matriz ou não é. Beleza? Na próxima aula, nós vamos ver mais a fundo alguns métodos que a gente pode usar com matrizes, que são, vamos dizer assim, entre aspas, funçõezinhas que já vem pronto no JavaScript para a gente trabalhar com elas. Então, te vejo na próxima aula. Forte abraço. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa o seu gostei, que isso ajuda muito a gente. Continue assistindo esse curso clicando um desses vídeos aqui que estão aparecendo, beleza? E se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima aula. Valeu, um forte abraço!